Boa noite, Tereza. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Beleza, então estamos aqui hoje para começar a nossa aula de algoritmos e programação. Depois a primeira aula do Igor e o André, na disciplina de fundamentos. Essa festa bonita, com bastante gente importante, né? Bastante interessante essa discussão. E começamos a aula então, né? A aula de número 6, que trata sobre estruturas de dados heterogêneas. Bacana, vamos lá então. Relembrando o que a gente falou na aula passada. Retomando então a aula 5, estruturas de dados homogêneas. Nada melhor para relembrar do que com exemplo. Tereza, passe um exemplo para a gente conseguir elucidar um pouquinho mais e algumas dúvidas que os alunos acabaram nos questionando ao longo da semana pelo AVA. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha agora no exemplo que trata sobre matrizes, que nós vimos na aula passada, ok? Só para relembrar, nós vamos declarar uma matriz, então relembrando a apresentação de constantes, então linha, um valor 3 e coluna no número 2. A seguir, nós temos a declaração da matriz, propriamente dita, que possui o seu nome como matriz, definindo como 3 linhas e 2 colunas. Vamos lá para a função principal, para a gente verificar o que é que vai acontecer nesse programa como um todo. Bom, inicialmente, nós vamos solicitar 2 fors, né, são 2 estruturas de repetição, e a nossa matriz ela vai estar recebendo um certo valor. Então, sempre que for atribuir numa determinada matriz, nós temos que especificar a linha, a coluna, ou seja, cada elemento da matriz, e como vocês podem ver, em seguida tem um operador de igualdade com um certo valor. Então, eu vou estar adicionando linha mais coluna em cada um desses elementos da matriz. Na sequência, nós vamos chamar uma função que se chama imprime matriz, que basicamente é a impressão de todos os valores. Na sequência dessa função principal, nós estamos modificando 2 elementos da matriz, do AA, ou do 00, da linha 0, coluna 0, especificando o valor 100, e da matriz linha 1, coluna 1, também o valor 100. E na sequência, solicitamos também a chamada da função imprime matriz. Então, vamos dar uma olhadinha nessa função imprime matriz, que ela se encontra no início do programa. Então, essa função imprime matriz, ela não vai retornar nada, e para imprimir cada um dos elementos da matriz, nós vamos utilizar 2 fors. O primeiro for para variar a linha e o segundo for para variar as suas colunas. E dentro do segundo for, nós vamos especificar um printf, observando mais uma vez que para a impressão da matriz, precisamos especificar a linha e também a coluna, né, que está na sequência aí um pouquinho mais para frente. Isso, linha e coluna, como ele é inteiro, especificamos o %d. Então, pessoal, basicamente é isso, a impressão da matriz. Lembrando que leitura e escrita especificamos tanto a linha quanto a coluna, cada um dos elementos, ok? Professor Alexandre, vamos revisar agora a questão das strings? Vamos rodar o primeiro programa, né, Tereza? Sim, é verdade. Vamos rodar aí, vamos lá para cima e ver o que foi impresso em tela, né? Então, basicamente, nós temos 3 linhas com 2 colunas, temos na sequência alterando aqueles valores que foram os valores de 100, no elemento 00, linha 0, coluna 0, e no linha 1, coluna 1. Então, observem que, tanto para a impressão das matrizes, foi chamada aquela função, e após isso, especificando os 2 valores de 100 que foram modificados anteriormente. Então, agora a gente vai lá para a revisão das strings. Beleza, então a gente pode acompanhar aí no Dev, no nosso programinha, mais um exemplo. Agora, um exemplo da string, como a professora Tereza já apresentou. Então vamos lá, pessoal. Olha só o que é feito aqui nesse exemplo. Logo de cara, palavrinha, define. Define vai definir constante. Qual que é o nome da constante? Tamanho. Tamanho é o nome de uma constante que eu estou definindo, porque eu vou utilizar várias vezes essa constante ao longo do meu código-fonte. Qual o valor dessa constante? Vejamos o número inteiro 20. Beleza, tamanho igual a 20. Logo na sequência, olha só, 2 declarações de variáveis. Como estão fora e logo no início do programa, são 2 variáveis globais. No caso, 2 vetores. 2 vetores, vetores de caracteres. Vetores de caracteres, como a gente viu na aula passada, também são strings, conhecidas como strings. Beleza? Então, vetor de caracteres é a mesma coisa que strings. Qual o tamanho dessa string?
Quantos caracteres tem? Igual a tamanho. Então, os vetores de caracteres possuem 20 caracteres. Bom, na sequência, vamos lá para baixo do programa ver o programa principal. Olha só, int main, programa principal, logo de cara é feito o quê? Imprime a mensagem em tela. Entre com o nome 1, ok? E na sequência, o que é feito? Solicita ao usuário, chama uma função, na verdade a função que eu nomeei de ler nome 1, que essa função vai solicitar ao usuário a entrada de dados pelo teclado, entrada padrão. Vamos ver o que essa função realiza de fato. Vamos voltar lá para cima do programa. Olha aí, função ler nome 1. O que ela retorna? Void. Quando não há retorno, a gente utiliza void. Void, então não há retorno. Beleza. E não há passagem de argumentos, parâmetros aqui nessa função. Beleza. Olha só. Declaramos uma variável temp, ok? Variável temp do tipo char. É o único caractere. Para que eu utilizo ela? Porque, na verdade, quando o usuário tecla, digita no teclado a entrada de dados, ele digita um caractere, um símbolo de cada vez. Então, essa variável é para armazenar exatamente a cada vez que o usuário digita. Claro que depois, para armazenar toda a sequência de símbolos e caracteres, a gente vai armazenar onde? Numa string. No caso, a string nome 1. Vamos lá na sequência. Olha só, foi declarada uma variável do tipo inteiro chamada contador. Já sabemos para que esse contador serve. Estamos iniciando o contador com 0. Na verdade, esse contador é uma variável de controle da nossa estrutura de repetição do, ou o faça enquanto, que vai vir na sequência. Olha o do já aparecendo aí. Na sequência, então, temos do, e olha só o que é feito. Scanf. O que? Porcentagem C, entra caractere. O caractere vai ser inserido, vai ser atribuído em qual variável? Variável temp. Aqui eu falei que o usuário vai ficar digitando, a cada vez ela vai ficar armazenando nessa variável temp. Mas na sequência, o que vai ser feito? O que eu trabalho? Vamos acompanhar. Olha só, eu vou fazer um desvio condicional, um teste condicional aqui, para verificar se o que o usuário entrou nesse momento, lido no scanf, é diferente de /n. Lembrando que /n é quebra de linha. No caso, o enter, a tecla enter do teclado. Se eu teclar enter, então não vai entrar nesse if. Se digitar o enter, se não digitar enter, vai entrar no if, na verdade. E se digitar o enter, vai passar direto e não vai entrar no desvio condicional. Vamos acompanhar o que tem dentro do if, ou seja, digitar qualquer coisa que não seja a tecla enter. Então, olha só, vai armazenar a variável temp, ou seja, o que acabou de ser inserido pelo usuário no teclado, na variável nome1, que na verdade é uma string. Em qual posição da string? Na posição que o contador está indicando. Como é a primeira vez, na posição 0. Lembrando que vetores começam sempre na posição 0 na linguagem C. Beleza? Então eu vou preenchendo posição por posição o meu vetor de caracteres, a minha string, à medida que o usuário vai entrando, até que o usuário entre com a tecla Enter. Essa é a minha condição de parada da estrutura de repetição.